vocês já ouviram falar quando Jesus fala do sal da terra, a luz do mundo. Então vamos meditar nesse texto, tá certo? Então vamos lá. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Amém. Então, esse texto aí que é conhecido, né, da gente, e vem aí depois do Sermão do Monte. Esse texto vem logo depois daquelas, sabe os bem-aventurados que nós já falamos? Felizes são aqueles, os pobres de espírito, né? Os mansos, os humildes, os que sofrem perseguições. Vem dessa passagem aí, logo em seguida, Jesus coloca esse texto. Esse texto vem... Jesus, quando está falando dos bem-aventurados, ele está falando assim para os seus discípulos e de questões internas, sabe? O discípulo que ele prepara-se internamente, tomando consciência do que é ser um discípulo. Esse texto, ele já vem mostrando o discípulo como ele deve se mostrar ao mundo. Quem são esses discípulos? São os filhos de Deus, aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração, que aceita os seus mandamentos. Então, somos nós cristãos. Então, esse texto é para nós. E aí, ele começa falando de elementos muito conhecidos. Lembra que Jesus sempre pegava os elementos comuns ali, de todos. Então, quando ele fala, eu sou o pão da vida, né? Ele não fala? Ele fala que ele é o pão, ele fala que ele é a porta e outros, tudo elementos muito conhecidos de cada um ali. Ele não usa nas suas parábolas coisas que não são do cotidiano para facilitar o entendimento. Então, ele usou o sal comum a todos e a luz comum a todos. E aí, ele começa, então, com o sal. Vós sois o sal da terra, o sal da humanidade. Tem uma versão que fala o sal da terra e aqui nós lemos o sal da humanidade. O sal, gente, era usado antigamente como uma geladeira. Também. Ele conservava os alimentos, evitava que os alimentos se estragassem. Então, as carnes, né, os peixes, tudo era o quê? Salgado, para não estragar. E o sal, ele dá sabor. Uma comida sem sal não tem sabor nenhum, não é verdade? Mas quando a gente coloca um pouquinho de sal, parece que aquele realça todos os sabores da comida, fica uma comida gostosa. Então o sal, ele dá sabor. E aí ele vem falando assim, que se o sal se tornar insípido, perder o seu gosto, para nada serve. Nada serve. E ainda ele fala que ele vai ser pisado, só serve para ser pisado. Por que Jesus colocou esse termo, pisado? As de lá entrou. E aí, esse termo ele coloca porque era assim, perto da onde Jesus estava ali,
entre a Jordânia, a Cisjordânia e Israel, tem o Mar Morto. E o Mar Morto, ele é conhecido sua grande quantidade de sal, né, sua salinidade, que ela chega a ser 10 vezes maior do que dos oceanos. E então retira-se sal de lá. E esse sal, quando ele não era um sal tão processado como a gente tem hoje, o sal todo processado, ele era retirado e com o tempo ele perdia o gosto. E o que eles faziam? Eles jogavam principalmente no templo. Por quê? Essa região de Jerusalém, no inverno, cai neve, pouca, mas cai. E o piso do templo ficava extremamente escorregadio. Então, eles jogavam esse sal no templo para as pessoas não escorregarem, evitar as quedas ali. Então, esse sal ele era pisado. Então, todo o sal que ficava insípido, perdia o sabor, ele era jogado ali no templo ou nas ruas próximas também para ser pisado. Então, ele fala isso, que o sal, quando perde o seu sabor, só serve para ser pisado. Outra questão, aí ele coloca que nós somos a luz do mundo. E ele fala que não coloca a luz embaixo, escondida, embaixo de um cesto, um balde, ninguém esconde. Ela coloca em cima para clarear todo o ambiente. E tem uma característica também, que Jerusalém era conhecida como uma cidade-luz. Com as dificuldades que eles tinham, né? Não tinha energia elétrica como hoje tem, né? Hoje Paris é a cidade de luz, não sei se continua sendo, mas era, né? Então Jerusalém era assim, então aquelas luminárias que tinham, as lamparinas que tinham na rua, fazia com que Jerusalém se destacasse, porque ela fica num alto também. Então as pessoas se localizavam à noite pelas luzes de Jerusalém, para não se perder ali naquela região, tá certo? Aí, gente, nós vamos... por que Jesus trouxe esses assuntos? Essas duas colocações do sal e da luz. Regina entrou. Então, Jesus colocou o sal e a luz porque tinha algumas coisas que envolvia naquele contexto. Então, o Mar Morto estava muito perto. E aí, o Mar Morto, ele é alimentado... Vou pegar aqui, compartilhar aqui uma telinha, falar um pouquinho dele. Aqui. Então, o Mar Morto, gente, ele tem algumas características bem interessantes. Primeiro, ele não é um mar, ele é um lago. Ele tem, em média, 600 quilômetros quadrados. Ele é formado pelas águas do Rio Jordão. Das geleiras, né? São formadas, desce e forma o Mar Morto. O Mar Morto, gente, olha que coisa interessante que eu achei. Ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Ele é o lugar mais baixo da Terra. Não é interessante, né? É o lugar mais baixo da Terra. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Lá, por causa da sua salinidade, né, aumenta a densidade da água e as pessoas não afundam. Não afundam. Você pode fazer o que for, mas não afunda de jeito nenhum. Pode ser a profundidade que tiver, você não afunda. E esse nome Mar Morto se deu porque não tem peixes, não tem vida marinha, vegetal nem animal lá. A única coisa que tem, que ainda cresce lá, são algumas bactérias.
mas são poucas. É um mar, um lago, que não tem vida. E Jesus coloca essa situação. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que apesar de ter o sal, era morto. Tinha ali, ele está falando, olha, vós sois o sal da humanidade, você que deve dar o tempero, o sabor à humanidade. Você vai evitar que a humanidade se deteriore. Nós, cristãos, tementes a Deus, que procura seguir os seus ensinamentos, que confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor de nossas vidas, ele está falando para a gente. Então, o sal, aquele mar ali morto, ele tem muito sal, mas não tem vida. E nós precisamos ser o sal que tem vida, para não ser pisado. É o sal que tempera, é o sal que faz a diferença na sociedade. O que mais que eu vou falar? Aí, bom, falei isso, falei do 400 metros, 10 vezes mais salgado, bem salgado, né? Bom, luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz, ele fala, lá embaixo no cesto, lá embaixo da cama. Sim, coloca essa candeia, essa luz para brilhar e dissipar as trevas, a escuridão, o medo, a dúvida. Traz luz. Quando você imagina um lugar que traz luz, você tem clareza no caminho. E ele fala que a gente é luz. E ele também usa esse termo porque perto ali daquela região, mais ou menos uns 160 quilômetros do lado do rio, do Mar Morto, havia um grupo de religiosos que se intitulavam Filhos da Luz. Esses que se intitulavam Filhos da Luz viviam separados num mosteiro. E eles ficavam lá orando, cumprindo tudo o que a lei determinava. Tudo. Seguiam a lei. Era um grupo de homens que não casavam, que ficavam lá separados, só cumprindo os rituais e fazendo as orações. Isso é bem interessante, que foi encontrado em 1940 os manuscritos desse grupo. Foi uma grande descoberta arqueológica, vocês podem consultar aí no Google, que falam dos, eu até marquei aqui, essênios era o nome deles. Esses filhos da luz eram chamados essênios e eles viviam nas cavernas de Qumran, que são essas cavernas aqui, viviam totalmente separados, então 160 quilômetros lá do Mar Morto era bem longe, né? E só que eles estavam fazendo os rituais da lei de antigamente, cumpria tudo que o judeu tinha que cumprir, fazia as orações, só que eles, a luz dele não brilhava no meio das pessoas que precisavam, não brilhava no meio das trevas. A gente fala que é muito fácil ser sal dentro do saleiro. É muito fácil ser essa luz onde tem luz, mas a luz que dissipa as trevas, que dá clareza. Imagina como um farol que guia os navios para não se perderem, para não afundar, não correr perigos. Imagina essa luz naquela rua escura. Imagina a luz
que nós aprendemos que a palavra de Deus é que a gente pendurava aquela lamparina nos pés para não cair num buraco, pisar numa cobra, acidentes outros. A luz que guia nossos passos. Então, esse grupo, eles não brilhavam no meio das trevas. Já Jesus, para Jesus não funcionava aquele ditado popular que fala assim: me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Por quê? Jesus era perseguido pelos fariseus, lembra? Porque Jesus andava no meio das prostitutas, lembra? Ele comeu na casa de cobradores de impostos. Ele, quando a mulher adúltera pecou, ele falou: quem tiver pecado atira a primeira pedra, defendeu. Vai vendo. Então, Jesus, e ainda quando interrogava Jesus, ele falou assim: olha, os médicos, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Quem precisa de luz é o mundo. O mundo está precisando da gente. O mundo está precisando de esperança. O mundo está precisando dessa palavra que nós estamos falando agora. Essa palavra, ela não pode ser colocada dentro de uma caderneta e guardar. Ela não pode ficar dentro de uma Bíblia fechada. Ela não pode ficar lá no fundo de uma gaveta. Essa palavra, ela tem que ir ao mundo. Porque o mundo está se decompondo, se deteriorando, se está putrefando. E a gente tem a palavra que pode modificar. A gente tem o tempero, a gente é a luz, Jesus está falando. E a gente precisa levar essa palavra. A gente fala de tantas coisas. Olha, o mundo hoje, gente, tem tecnologia demais. A ciência avança como nunca. Mas o que a gente vê? Mais pandemia, mais gente frustrada, gente perdida. Tanta coisa, tanto recurso. E essas pessoas continuam na busca. É a busca que preenche. Tem uma coisa, a única coisa que preenche o coração do homem por completo é Jesus. Tem um espaço no nosso coração que não adianta querer tampar, colocar qualquer outra coisa, não adianta. É só Ele. É só Ele que preenche. E a gente precisa levar essa palavra. Sair das nossas bocas esperança. Hoje as pessoas falam muito de não sei quantos mortos, abriram não sei quantas covas. A gente tem que ter uma palavra de esperança para essas pessoas. Uma palavra de esperança para nós também. Não, Deus não perdeu o controle dessa situação. Não perdeu. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para um alerta. Eu acho que a gente nunca buscou tanto a Deus, nunca se preocupou de falar, tem algo a mais. Eu acho que o mundo estava num conforto antes dessa pandemia aparente, né? Assim, meio que paradinho, tá tudo muito bom. E para que orar, né? Para que orar pelos enfermos, pelos doentes, se a gente tem uma farmácia, né? Se a gente pode pagar um médico, se não pode não sei aonde, para que orar pelo doente? Não é? Então, hoje a gente tem facilidades que acabam distanciando a gente de Deus, das suas misericórdias, dos seus propósitos. E Jesus chama a gente para isso. Fala, olha, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, e precisa ser assim. Então, essas cavernas aí, eram as cavernas onde os essênios ficavam em Qumran, escondidos. Não é esse o propósito. Nós, mesmo com esse mundo todo conturbado, a gente precisa ir nele. A gente está nele e precisa falar assim, não, tem esperança sim. Tem algo muito mais daquilo que a gente enxerga. Muito mais. Não limite o que Deus pode fazer pelo meu olhar. Deus pode fazer muito mais. Só que a gente quer colocar Ele nos nossos padrões. Não, vamos levar esperança para esse mundo. Nós somos um farol que guia, que brilha.
Vamos falar para as pessoas, isso vai passar. Isso vai melhorar. Sabe, os comerciantes estão em pânico. Aqui também, só vai abrir sábado. E depois domingo já fecha, amanhã fecha. Uma hora isso vai acabar e as coisas vão ser restituídas. Que a gente possa manter a sanidade mental, que a gente possa manter a paz espiritual. A paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo. Tá certo? Então nós somos um farol que guia. Hoje, como a gente estava falando, está dominado pelo entretenimento, pelo conforto e pela realização pessoal. Essas três coisas são boas. Lógico que são boas, mas elas não são tudo. E quando a gente coloca que isso é o tudo, como eu vejo que a humanidade estava caminhando, tem um breque aí que faz a gente repensar em muitas coisas. Repensar a nossa fragilidade, né? Como a gente é frágil. Todo mundo perdeu alguém que conhece nessa pandemia. Impossível você falar assim, eu não conheço ninguém. Alguém você conhece, nem que for uma celebridade, né? Um político, um amigo, um parente. Sempre tem... A gente acaba vendo, né? E a gente sofre com isso. E fala, Deus, eu não pergunto por quê, né? Eu não pergunto por que Deus, mas para que Deus? Para quê? Para que eu preste mais atenção, para que eu cresça, para que... O que é isso? Para a gente desfrutar de outras vivências que ainda nós não tivemos? Então hoje, gente... O recado é esse. Seja sal, leve a esperança. Quando chegar alguém com um monte de derrota, falando um monte, fala, não, eu acredito. Eu acredito que eu sou sal, que você é sal, que você tempera, que você faz a diferença. O sal faz a diferença naquela comida que a gente põe, a comida insossa, não tem gosto nenhum. Não vamos ser o sal que só serve para ser pisado no templo, para não escorregar, não quebrar a cabeça lá. Não vamos ser aquela luz que está escondida, mas vamos brilhar. E sabe, gente, é difícil a gente brilhar no meio das trevas. É difícil a gente falar dessa palavra para as pessoas que acham que tem tudo e não precisa de nada. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil, né? Passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque confia nas suas riquezas, porque confia no seu suprimento, porque confia nas suas providências e esquece da providência de Deus. E nós somos guiados, protegidos por Deus. E ele vai acontecer na minha vida e na sua vida, não aquilo que os governantes estão determinando, mas aquilo que Deus permitir, porque acima de nós está Deus. Amém? Amém. Hoje eu tenho a missão, né, de fazer um sorteio, mas antes de fazer o sorteio, você não entra. Nem a Carol, nem. Vão. Ó, Carol, o Hamilton falou para não colocar você no sorteio. Deixa, depois vai ter uma chamada de vídeo aqui, viu? Aí, então vamos lá. Hamilton não entra. Ele viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Ó, aí tem uns detalhezinhos que eu coloquei aqui, ó. Ai, que lindo. Tá vendo? Eu fiz com muito carinho, com muito amor. E quem ganhar pode colocar na sua porta, que já vem aqui, ó, para colocar. Eu tenho 2 nomes, tá? Maria e Regina. 2 nomes, Vilá e Vilá. Não, a Sandra e o Afonso estão aí no lucro, né? Olha lá. Vamos ver se vai sair. Eu vou chacoalhar e depois eu vou falar, mostrar os papéis. Se vocês quiserem, depois eu mostro os papeizinhos todos, tá? Pra falar que não colocou só um nome. Na escola a gente fazia isso, né? Eu nunca fiz, mas já... Colocava só um nome em todos os papeizinhos. E aí dá uma briga. Olha lá, o Hamilton pegou até um pote aqui.
Oi. Oi, gente. Oi. Não pode olhar, não. Não. Oi. Vai. Não, tá parecendo. É só um, tá? Deixa eu vejo, eu vejo. Eu vejo. Ó, não É, vai. tem 2. Tira um. Bota aqui. Milena! Puta! É marmelada isso aí. Encosta aqui. Qual é o nome da tua irmã? É nada. Da Milena. Aqui, ó. Irmã dele. Gente, ó, eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que amanhã seja um momento de reflexão. Amém. Senhor Jesus Cristo foi para aquela cruz no meu lugar, no seu lugar. É muito amor. Mas ele ressuscitou. E que essa esperança ressuscite o nosso ânimo, as nossas forças, nossos compromissos, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau.